Estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz, batendo um papo aqui, conversando sobre algumas máximas que André Luiz nos trouxe a respeito da doutrina espírita. Repensando sobre os seus pontos básicos, e Suraya, ele nos diz o seguinte: a doutrina destaca-se no imperativo da caridade por dever. Pois Olha, é, não é nem escolha. Não é nem escolha. Ele não disse nem que você pode escolher não fazer a caridade, ele diz que é um dever fazer a caridade. E é mesmo, né? Porque caridade, ela em si, caridade está lá, amor, fraternidade, perdão, olhar ao próximo com compaixão. Dentro dela, nós temos todas as ferramentas para poder ter uma vida melhor nossa e daqueles que nos cercam. Porque é muito interessante que a gente pensa que fazer caridade é só uma questão material, por exemplo. Claro que passa pelo material, claro que muitas instituições, como a gente fala aqui das Casas André Luiz, como a gente fala da nossa instituição, o Nosso Lar, e outras tantas que existem, necessitam, para se manter, de doações, de incentivos governamentais, enfim. Mas a caridade, ela é dentro da sua casa, ela é aquela caridade de você entender como cada um funciona, respeitar, é saber olhar para o próximo imperfeito como você, com dificuldades, com anseios, com dúvidas, e saber ouvir, saber falar no momento certo, porque tem gente que acha que pode falar qualquer coisa a qualquer hora. Não, às vezes a gente desmorona, né, um ser que não está com a sua autoestima fortalecida diante de um comentário infeliz. Né? Então a caridade, segundo Paulo, né, que Paulo fala disso de uma forma tão bela, é amor em ação, é botar o amor em ação. Não adianta nada também a gente ficar só falando de amor, não. Amor precisa ser vivido, porque Jesus não falou de amor, ele viveu amor. Então, quando a gente fala da caridade como dever, ela é nós interagir um com os outros, essas relações interpessoais, nós temos sempre que observar a caridade para com aquele com que nós falamos, aquele que nos rodeia, aquele que trilha a vida com a gente. Né? E se nós pudermos fazer para os menos favorecidos, que às vezes, se a gente faz um trabalho, por exemplo, com pessoas necessitadas do pão material, mas muitas vezes, Carlinhos, aquele pão material vem e aplaca a fome. Mas se você tiver uma palavra de conforto, de amor, você olhar para aquela pessoa, que ela não é um ser à parte da criação, porque às vezes a gente olha com indiferença, com medo, com receio. Quando você diz, olá, meu amigo, tudo bem? Puxa, ele me viu, né? É isso que faz a diferença, não é só pegar o pão, né? A gente pega e doar o pão. Isso qualquer um pode fazer, não é, Carlinhos? Mas doar amor é outra coisa. E sem dúvida nenhuma, a caridade é colocar-se no lugar do outro, compreender aquela realidade, tentar sentir o que o outro está sentindo, imaginar que hoje você está numa condição X, mas que não significa que você já esteve numa condição Y ou estará num outro tipo de condição. Quando nós olhamos o outro com um olhar dele transferido a nós, nós conseguimos fazer essa empatia. E aí nós percebermos que tudo é passageiro, tudo. Que dor é maior? Pensar que você pode ter até os seus bens materiais, mas e se você está solitário? Né? Se você está sem ninguém, se você se encontra numa situação de traído, de injustiçado. Então, a caridade é essa experiência que faz com que a gente exercite esse amor que a gente aprende, né?
que a doutrina espírita nos dá. Não adianta viver só de evangelho das palavras ou apenas das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, filho, não vai nos levar a nada. Né? Teorizar é uma coisa, Teorizar, né? A prática é outra diferente. A prática é outra, totalmente diferente. É isso que a doutrina nos fala. Ok, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa evoluir, mas se você não fizer isso junto com o teu irmão, não vai adiantar nada. É interessante porque o quanto a gente aprende com a experiência dessa disponibilidade emocional em olhar o outro. Né? A gente pensa, quando a gente está numa casa espírita, nós que temos a experiência de trabalharmos numa casa espírita, nós dizemos, as pessoas pensam, vocês estão aqui ajudando outros. É tão rico, a gente aprende tanto quando aquela pessoa confia a você algo dela e que você pode levar uma palavra pautada no amor, no evangelho, nas suas vivências. Gente, isso não tem preço que pague, não é? É muito rico de aprendizado e certamente a gente volta para casa dizendo, Senhor, muito obrigada, porque eu achei que eu tinha pouco. Mas você olha para a dor do outro, ou para a dificuldade do outro, você vê quanto você tem na vida e quanto você pode levar, minimamente, né, Carlinhos? Um gesto já muda um panorama, né? Nossa, e Soraya, e André Luiz também nos alerta quanto à doutrina, que diz o seguinte, auxilia você a revisar e revalorizar os seus conceitos de trabalho e tempo. Né? É muito interessante pensar nisso, né? Trabalho e tempo. É interessante que na lei do trabalho, o que é trabalho? Trabalho é tudo aquilo que tem utilidade. Parece um conceito tão básico, mas, gente, o que tem utilidade? Será que o que você está fazendo tem alguma utilidade? Né? Pensa sobre isso. Será? E esse tempo que você está gastando nesse trabalho que tem utilidade, né? A gente tem que revisar nossos valores, Soraya. Sem dúvida. Às vezes a gente disponibiliza o nosso tempo para situações tão... né? Às vezes a gente fica meio que anestesiado diante das coisas, diante às vezes de programas de televisão mesmo, que não nos trazem nada de útil, muito ao contrário, desarmoniza, desagrega o nosso campo vibracional, né? E outra, o pensamento cria a todo instante, é um trabalho, a gente não pensa de graça, a gente pensa... o espírito está sempre trazendo conteúdos novos, avaliando situações, julgando, condenando, absolvendo. É um trabalho imenso. Qual é a utilidade do que você está pensando? Né? Qual é a utilidade disso? E quanto tempo gasto fazendo algo de bom por você e pelo teu próximo? Quanto tempo estamos gastando nessa situação? E hoje nós temos que tomar muito cuidado, Soraya, porque os apelos da tecnologia, da informática, né, nos coloca aí tão visíveis, e aí a gente acaba virando escravo de todos esses instrumentos. A gente está com todo mundo e não está com ninguém, né? Vamos repensar sobre isso. O tempo é o maior bem que nós temos. Ele é o maior presente que Deus nos deu. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está estudando? Você está pensando em mudar o mundo? Porque você pode mudar o mundo. A partir da gente, né? Nós podemos mudar o mundo, nós podemos ser diferentes. E essa administração do tempo é que nos fará criar maiores ou menores possibilidades de agir, Soraya. E você está falando da questão tecnológica, eu tenho percebido, assim, é muito evidente, que tá a olhos vistos em todas as reuniões, em restaurantes, em shopping centers, lugares que a gente vê pessoas
as pessoas estão envolvidas com as suas questões dentro do seu celular, do seu tablet, enfim. E muitas vezes esquecendo deste contato, daquele que está do seu lado, porque ele disponibilizou o tempo dele para estar com você. E você? Você está se entregando ali ou não? E aí fica cada um no seu canto, né, Carlinhos? Aí o ser humano se recolhe a um mundo que está dentro de uma caixinha ali, né? Como diria o povo lá, o caipira, né? Está dentro daquela caixinha. Que mundo é esse? Que tempo é esse? Então, fica aí a dica, né? Para você melhorar a administração do seu tempo. Tempo para os seus filhos, tempos para o seu estudo, tempo para a caminhada, tempo para cuidar do seu bichinho, tempo para rever os amigos, tempo para se apaixonar, tempo para amar, né? Então, vamos aproveitar essa dádiva com discernimento. E nós só podemos ter esse discernimento quando nós nos entregamos verdadeiramente a aprender, a querer viver. Muitos já se foram para o outro lado e jamais imaginaram que o tempo seria tão curto. Por isso há alguns autores, né? A gente sabe que não é assim, aqueles de autoajuda, né? Que falam, olha, não perca seu tempo, você não sabe quando é que você vai morrer. Não é porque você não sabe quando vai morrer, é porque você não morre, né? Então, faça o grandioso nesse momento, porque você acredita que ele vai construir novos tempos. Então tá aí, a gente está já encerrando esse nosso bloco, deixando uma dica. Repense sobre o seu tempo e sobre o que você está fazendo com ele. Aguarde aí que nós voltamos já já.